A gente vai entrar num tema que vocês já sabem que é um tema que eu amo. Graças a Deus não tenho problema com dependência química, nem com tabagismo na minha família, nem eu mesma, mas eu sei que o mundo padece por conta disso, né? Existe muito sofrimento. Toda semana temos o quadro de Amor Exigente, que oferece orientação e apoio para quem convive com a dependência química, mas hoje a gente vai abordar esse tema pelo ponto de vista médico, com foco no tabagismo e no alcoolismo. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, o tabaco causa mais de 8 milhões de mortes por ano, aproximadamente 7 milhões pelo uso direto e cerca de 1 milhão pela exposição ao fumo passivo. Já o abuso do álcool é também um importante fator de risco para o desenvolvimento de câncer e doenças cardiovasculares, sem contar com a dor que gera nas famílias, né? Para aprofundar o assunto e responder todas as nossas dúvidas, recebemos o cardiologista, especialista no tratamento dessas doenças, alcoolismo e tabagismo, Dr. Júlio César Krelin. Seja bem-vindo, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigado. Uma alegria te receber. Falei seu sobrenome? Sim, Krelin. Então tá bom. Vamos sentar aqui, doutor. Primeiro, meus parabéns, assim, por ter esse olhar atento para essas doenças que são muito sérias, né? Assim como para as doenças relacionadas à cardiologia, que é a sua especialidade primária. Sim. Muito obrigado, Cláudio, pelo convite aqui. É uma honra estar aqui na Rede Vida e nesse seu programa. Obrigada pelo convite. Também. As pessoas que estão sofrendo com o alcoolismo, com o tabagismo também, elas às vezes ficam sem esperança. Existe, de fato, luz no fim do túnel? É uma doença que tem cura? Infelizmente, né, eu tenho uma experiência muito grande. Desde 1995, eu comecei, minha família é lá do Paraná, uma cidade chamada Nova Esperança. E lá minha família mora lá, indo em frente de um colégio das freiras, né? E tinha uma freira lá que ela adorava ir atrás de pessoas que eram dependentes e ia levar a palavra, tentar que eles se curassem, que eles largassem a bebida. E como a gente morava em frente, ela sempre estava lá, e desde que eu saí do Paraná para vir para São Paulo para estudar, eu fiz um compromisso de voltar todo mês para ver meu pai, ver minha mãe, meus irmãos, os amigos. E sempre quando eu estava lá, ela falava, olha, você precisa trabalhar com isso, você precisa ajudar quem bebe, etc. E eu descobri um tratamento em São Paulo, eu queria que você fizesse isso, aquela coisa, né? E me deu um clique nisto. E aí eu estava fazendo minha especialização em cardiologia ali no INCOR e vi que tinha um curso de acupuntura no Instituto de Ortopedia. E como esse tratamento que ela falou era baseado nisso, eu fui lá aprender. E com isso eu fui tratando, eu ia lá para o Paraná só para isso também. E hoje eu acumulei uma experiência de mais de 10 mil pacientes que eu já tratei. Mas só para responder a sua pergunta, infelizmente não curei ninguém, porque não há cura. Não existe. Às vezes as pessoas me procuram, doutor, eu vim aqui porque o senhor curou, meu irmão não bebe mais, meu pai não bebe. Falei, não, eles não estão curados, eles estão tratados. Mas o primeiro gole é o início da derrocada outra vez. Então a gente sempre fala, o alcoolismo, o tabagismo, a própria dependência química, é como se você tivesse um monstro que você consegue fazer com que ele durma, que é o tratamento. Mas ele acorda, o sono dele é leve. O primeiro gole desperta, então por isso que não há cura. Mas há o tratamento, né? Então o tratamento visa o quê? Diminuir essa ansiedade, essa fissura, esse desespero que a pessoa tem para fumar e para beber. É aí que a gente atua. Então a pessoa querendo e tratando, ela se sente bem, sem ter que fumar, sem ter que beber. Mas ela está ali, tem que manter-se afastada. Com acupuntura? Então, eu uso técnicas de acupuntura, mas uso também medicamentos. Porque na medicina, 2 e 2 não são 4, né? Então, o que serve para você, muitas vezes não serve para o outro. Então, o mesmo remédio que curou alguém,
fez mal para o outro. Mas eu uso a acupuntura principalmente e medicamentos, dependendo da pessoa. E são alguns pontos que eu faço que são na parte da orelha. Então, é como se fosse um ponto cirúrgico. Não é uma cirurgia, não. Mas ele é mais profundo e a gente viu ao longo dessa experiência que diminui mais aquele desespero. Olha que coisa maravilhosa, porque realmente é o que a gente tem visto e conversado com muitos profissionais, né? É uma doença que exige um tratamento multidisciplinar e um comprometimento muito grande do próprio paciente e mudança de comportamento da família, né? Exatamente, porque a família adoece, né? A gente tem muitas histórias, né? Ao longo desses tantos pacientes que eu já tratei e a gente vê, aonde tem o alcoólatra, a família está doente, né? Então tem a miséria financeira, a miséria espiritual, a miséria social, a miséria da saúde. Então é um ser humano que tem os seus dons, que são muitas vezes ótimas pessoas, mas o alcoolismo o puxou para baixo. Então ele não exerce a função de pai, de mãe adequado, de funcionário, de patrão, ele perde tudo. Ele abandona a espiritualidade, daí vem a miséria espiritual. Então, é um paciente que ele se torna, ele atrapalha a todos e prejudica a todos. Então, um filho, uma filha, uma esposa de um alcoólatra, só quem passa por isso sabe o desespero que é. Só para a gente deixar mais claro para quem está assistindo, que está sofrendo, as pessoas querem uma pílula mágica, né? Querem uma solução. Você sabe disso, porque devem chegar no consultório desesperadas. Como é que é o tratamento em si? Como é que começa um tratamento de sucesso? Então, como eu faço? Primeiramente, Cláudia, eu digo o seguinte, o melhor tratamento é aquele em que o paciente se identifica. Então, eu já vi pessoas deixarem droga por começarem a frequentar a sua religião. Se sentiu amado, se sentiu querido, seguiu o que era para ser feito e mudou. Tem outros que vão no psiquiatra, se identifica muito com o psiquiatra, com as suas medicações. Outros ficam internados e resolvem. Então, o melhor tratamento é aquele que a pessoa aceita e que confia. O meu tratamento, a minha maneira de abordar e eu gosto sempre de que a família vá junto e eu converso, examino, vejo também as comorbidades, por exemplo, no caso do álcool é muito comum ele ter problemas do câncer do trato gastrointestinal, a gente orienta a prevenir as demências, um exame mais assertivo disto. E eu converso, vejo o que a pessoa, se está deprimida, se está ansiosa, medico de acordo com o que precisa e faço esses pontos e, incrível, ela vai melhorando. Então, eu uso mais ou menos 2 ou 3 consultas, aplicações e a gente já tem uma taxa de sucesso bem alta. Ótimo. Eu fico tão feliz porque isso é luz, né? Às vezes é a luz no fim do túnel que você estava procurando. Eu já vou de antemão deixar o contato do Dr. Júlio César, mas eu vou voltar e vou abrir para as perguntas aqui, tá? Nosso telespectador pergunta mesmo como se fosse uma consulta. Então fique à vontade para mandar a sua pergunta. Dr. Júlio César no Instagram, do Dr. Júlio César Krellin no Facebook. Você pode entrar lá que tem lá o contato, o telefone para marcar uma consulta, uma avaliação. E aí você já pode ir fazendo isso e mandando também a sua pergunta. E eu volto aqui já, em instantes. Comigo, vamos voltar aqui, vamos colocar no vídeo as nossas perguntas. E o Dr. Júlio César já responde. Então, você que tem aí dúvida, você que quer entender melhor o tratamento do alcoolismo, do tabagismo, essa proposta, que na verdade é um tratamento multidisciplinar também, né? Mas que tem um olhar diferente pra gente. Eu falo desse assunto toda semana, pelo menos. É uma novidade, é uma luz no fim do túnel. Então, a Nicole Mendes pergunta o seguinte: boa tarde, doutor, tenho sopro no coração. Fumar pode prejudicar ainda mais o meu problema? Olha, a curto prazo não, mas a longo prazo, eu não sei
que sopro que ela tem, porque nós temos várias válvulas no coração, né? Mas o que pode prejudicar é ela ter um problema pulmonar, sobrecarregar o coração, pode ter no futuro um infarto, que aí piora ainda mais o coração, né? Agora, nem todo sopro, ele é danoso, precisa cuidar, mas assim, a curto prazo não, mas a longo prazo sim. Ok. A Laura de Souza está perguntando, boa tarde, quem fica exposto ao fumo passivo também corre risco de ter problemas cardiovasculares? Sim, sim, porque a pessoa que fuma, mas eu não trago, doutor, então não tem tanto problema. Não, você está respirando aquilo, então você está carregando para dentro a fumaça que o outro está exalando. Então você corre sérios riscos viver num ambiente onde outra pessoa está fumando. Doutor, existe dose segura para o consumo de álcool? Então, até um tempo atrás a gente falava assim, olha, uma tacinha de vinho para o coração, ela pode ser benéfica, etc. Então existem alguns estudos que realmente dizem que você diminui a chance de ter infarto, porque o álcool junto com a casca da uva, que tem os flavonoides, que podem proteger o endotélio, que é a parte de dentro das artérias que irrigam o coração, então isso diminui placas, etc. Mas o problema é que você nunca sabe se você está estimulando alguém que tem um potencial de ser alcoólatra e aí você acaba forçando que a pessoa passe a usar álcool e fica pior do que estava. E os benefícios são bem menores do que os malefícios que podem trazer. E, do ponto de vista geral, tem um estudo numa revista chamada The Lancet que mostrou que não há quantidade segura de álcool. Que eu não estou nem falando só de coração, mas em termos de demência, em termos de câncer, ele aumenta muito a incidência. Então não há uma quantidade segura. Quem começa a beber muito cedo tem um risco maior e uma probabilidade maior de tornar-se dependente do álcool? Então, pelo que eu vi de tantos pacientes que eu já tratei, respondendo essa pergunta, eu digo que sim. Quanto mais cedo você começa, maior é a chance e maior os danos, obviamente. Mas por que nem todos ficam dependentes, né? O que leva uma pessoa a ficar dependente? Por que tem gente que tem o hábito e passa anos da vida dele tomando e ele nem é um alcoólatra? Por quê? Porque ele toma sempre a mesma quantidade. É um pouquinho. Porque ele tomou um pouquinho, ele não precisa tomar 1 litro. E quando ele não toma, ele também não sente falta. Então ele tem um hábito, aquilo, né? Agora, quem fica alcoólatra mesmo, pesado, é quem bebe bastante por muito tempo. E quem é que consegue beber bastante por muito tempo? Quem consegue metabolizar esse álcool mais rápido. Então existem enzimas que tem o nome, álcool desidrogenase, que transforma o álcool nos seus subprodutos. Então, quanto mais você transforma, menos você fica alcoolizado. E você sente só o lado bom, entre aspas, do álcool. Você consegue beber bastante. Então, é aquele jovem que consegue beber várias latinhas e no outro dia está trabalhando, está normal. Nada derruba o cara. Nada derruba o cara. Tem mais risco de tornar-se alcoólatra. Sim, porque você precisa beber bastante por muito tempo. E isto a gente tem visto, pela minha experiência, 95% das pessoas que eu trato de dependência, elas são filhos, irmãos, netos, tem alguém na família, né? Como diabético tipo 2, né? A maioria de quem é diabético é porque o pai, a mãe, alguém na família tem uma predisposição. Né? Tem uma predisposição. Então, eu parto do pressuposto de que para se tornar alcoólatra é muito comum você ser parente de alguém alcoólatra. Você já nasce com essa tendência. Aí tem que ficar com o sinal de alerta ligado, né? É porque eu sempre falo, o tratamento ele não termina naquele paciente ali, porque tem os descendentes dele. Então, um recado assim, você que tem problema com álcool, com cigarro, seu pai, fique atento, fique de olho no seu filho, no seu neto, para que essa desgraça não vá para frente. Você usou a palavra correta, é desgraça. É uma desgraça, é uma miséria. E muitas vezes, Cláudia, esse dependente, ele não é um pilantra, um sem vergonha, um malvado.
Ele começou a beber e ficou dependente porque bebeu muito e agora não consegue parar. Tem uma pessoa que eu amo muito, que é a dona Mara Carvalho, que é fundadora do Amores Gente. Ela fala, né, existem 3 pessoas, um antes do vício, um durante o vício e um depois do vício. Depois do vício. E a pessoa, ela normalmente é uma pessoa muito especial, é aquela que teve dificuldade de dizer não, é aquela que precisava de inclusão, né, com os amigos. Mas é importante ficar atento. Ficar atento. Um recado final para quem está sofrendo com alcoolismo, para quem está sofrendo com tabagismo. Olha, o que você tem mais de precioso na sua vida é você mesmo, é a sua vida. Quando não, os seus familiares diretos. Isso é o que importa para a gente. Mais do que dinheiro, mais do que sucesso, é a nossa saúde. Me entristece muito uma pessoa com pouco recurso, chegando num lugar e pegando um cigarro, R$10, R$12, fuma 1, 2 maços por dia. Quer dizer, jogando dinheiro fora, acabando com a sua saúde. A bebida, a mesma coisa. Então, podia estar estudando, trabalhando, fazendo um curso, melhorando. E é uma pessoa boa, mas ela tenta parar, não consegue, ela treme, não dorme. Ela é de dar pena. Então, o que eu digo para essa família? Procurem mais Deus, procurem conversar, se deem conta de que vocês têm uma doença, vocês não são fracos, porque eu garanto, eu falo para todos os pacientes, olha, hoje é dia 14 de maio, eu estou te tratando hoje. Fique um ano até 14 de maio de 2026 e volte aqui. Se você não estiver melhor sem a bebida, eu te dou um engradado de bebida, te dou uma caixa de bebida e bebo com você. Porque eu tenho certeza, você vai melhorar. Em todos os sentidos. A pessoa fica mais bonita, mais forte, mais saudável, com mais dinheiro, com mais fé, mais espiritualidade, mais família. Tudo melhora. Vale a pena. Tudo melhora. Tudo melhora. Olha, gostou? Bom, né? Dr. Júlio César Krelin. Ele está no Instagram como Dr. Júlio César. Lá você já tem o contato, marca sua consulta. E vamos, gente, hoje é o dia, tá bom? Não deixa passar. E no Facebook, Dr. Júlio César Krelin. Beijo para sua família linda, Simone, Rafa e Luca. Muito obrigado. Tudo de bom e Deus até abençoe. A próxima, viu? Obrigado, a você obrigado também. mesmo. Obrigada. Tchau, tchau.